Esteja com a paz do Senhor. Estamos felizes por estarmos mais um mês, né? No departamento de homem. O Granil foi ali e falou: irmão, traz uma palavra aí pra gente nesta noite. E não podemos negarmos, né? Nós somos servos, temos que obedecer. Abra vossas Bíblias no Salmo 37. O Senhor é bom, o Senhor é poderoso. Nós vamos estar lendo o versículo 3, 4, 5, 6 e o 7. Todos acharam? Pode dizer amém? Fala assim: confie no Senhor confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleita-se no Senhor e Ele entenderá os teus desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e guarda por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, mas com aqueles que o maquinam. Amém? Podem vos assentar. Quando o irmão Creoni leu aqui, falando sobre os filhos, né, de Samuel, né, a gente vê muito pregar sobre os filhos de Eli, né, mas em toda a Bíblia a gente vê que sempre tinha uns filhos que eram rebeldes. Nós vimos os filhos de Abraão, né, os filhos de Noé, os filhos de Isaac, os filhos de Jacó. Toda a Bíblia nós encontramos. E hoje não é diferente. Hoje ainda não é diferente, irmãos. Nós temos que orar muito, pedirmos muita sabedoria a Deus para criar nossos filhos. Muita sabedoria. Porque a gente sabe que no mundo que vivemos hoje ainda está mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Irmão, mas nessa palavra que nós lemos, nós encontramos 4 palavras-chave, né, para uma vida vitoriosa na presença do Senhor: confiar, deleitar, entregar e descansar. Se nós soubermos fazer essas 4 palavras, colocar essas 4 palavras em ação nas nossas vidas, Deus vai fazer muito por cada um de nós. Sabemos aplicar ela de maneira correta em nossas vidas, né? Sem querer usurpar, sem querer ganho exorbitantes. A palavra de Deus nos fala: tendo o que comer e se cobrir, estejai-vos com isso contentes, né? Não está passando fome, não está passando necessidade, né? Seja contente e confie no Senhor, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, ele é um alimento para a nossa alma. Quando você está angustiado, você está aflito, você pega a Bíblia, o Senhor fala conosco. Aí vem aquele bálsamo, você fica aliviado, você começa a chorar na presença do Senhor, o Espírito Santo começa a te mover e falar: eu estou cuidando de você, eu estou cuidando de ti. E assim é a nossa vida, irmãos. E baseado nessa palavra, nós encontramos na palavra de Deus um homem chamado Elias, um tisbista. Chegou de frente de Acabe e falou: segundo a minha palavra, não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra durante 3 anos e meio. Segundo a minha palavra. Olha a confiança que ele tinha em Deus. Ele nem falou segundo a palavra do Senhor, não, segundo a minha palavra. Olha a confiança que ele tinha no Deus que ele servia. Qual é a confiança que você tem no Deus que você serve? Qual é a confiança que nós temos nos Deus que nós servimos? Ele foi ousado demais. Segundo a minha palavra, não haverá chuva na terra durante 3 anos e meio, e nem orvalho, né? Nós vimos Gideão fez prova com Deus.
Senhor, se sou eu, então vou botar um velo de lã aqui, ó. Orvalho em toda a terra, mas o novelo de lã esteja seco. Assim Deus o fez. Novamente ele falou, agora só o velo de lã molhado e toda a terra seca. Assim Deus o fez. Provar Deus, muitos falam, você não pode provar Deus. Você pode sim, irmãos, mas sabendo como que você vai provar. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, mas nós podemos provar o nosso Deus, e Ele vai nos responder, sim ou não. E seja da maneira que Ele responder, nós temos que aceitar de bom grado, porque Ele continua sendo Deus do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Depois que Elias profetiza que 3 anos e meio não vai chover na terra, Deus agora vai falar para ele, agora você vai para o riacho de Quiriate e fique lá, porque eu vou mandar o corvo levar carne para você se alimentar. Eu vou te sustentar lá no Quiriate. Eu, olhando para a Bíblia, o que significa Quiriate? Separação. Separação. O povo de Israel estavam todos voltados pelos ídolos. Esqueceram do Deus que tiraram do Egito. Esqueceu das maravilhas que Deus fez. E começaram a adorar imagens de escultura. Começaram a adorar Baal. Então Deus agora separa Elias. Separou Elias. Mas ali tinha um homem, Obadias, que ele também pegou 100 profetas e escondeu em caverna. Botou 50 em cada um. Porque Acabe e Jezebel queriam matá-los. Ele escondeu. E Elias ficou nesse lugar, ali em Quiriate. E os corvos levavam carne para Elias alimentar. De repente aquele riacho secou, veio secar. Agora Deus fala com Elias, agora você vai para Serepta, porque eu ordenei lá uma viúva que vai te alimentar. Será que em Israel não tinha uma viúva que podia alimentar Elias? Será que não tinha umazinha sequer que pudesse alimentar Elias? Uma israelita que ali morava? Mas não, Deus manda Elias para Serepta, e lá tinha uma viúva que ia alimentar. Uma viúva que não conhecia Deus, que não servia a Deus, mas assim Elias foi. E a palavra de Deus me fala, Elias chegando àquela porta da cidade, viu a mulher catando os gravetinhos. Ele pediu que aquela mulher lhe trouxesse uma água para lhe beber. E aquela mulher saindo, ele gritou, traga também um pedaço de pão. E aquela mulher olhou para ele, olha, eu juro pelo teu Deus que eu não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha na vasilha e um pouquinho de azeite na botija. Estou catando esse graveto para fazermos um pão para mim e o meu filho comer e depois morramos, porque não tinha mais nada. Elias, faça primeiro para mim. Vá e faça primeiro um pequeno pão para mim, porque nunca mais vai faltar a farinha na panela. E ela foi e fez um pequeno pão para Elias comer, com aquele pouquinho que ela tinha. E depois voltou e fez para ela e para o seu filho. E a palavra de Deus vai nos falar que enquanto durou aquela seca, o azeite não faltou e a farinha não faltou na panela daquela viúva. Durante o período que ele estava ali, sendo alimentado por aquela viúva, o filho dessa viúva veio a falecer. Então agora essa viúva vai até Elias e fala, o que eu fiz por teu Deus, para que ele venha tirar a vida do meu filho. Elias pega aquele garoto no colo, leva para o quarto, na parte de cima onde ele ficava, deita aquele garoto na cama. E ali 3 vezes ele deita sobre aquela criança e roga ao Senhor que lhe devolvesse a vida.
E aquele garoto novamente tornou a viver. Ele pregou e entregou a sua mãe. Irmãos, nós temos que confiar nesse Deus maravilhoso. Grandes coisas Ele tem para fazer no meio da gente, irmãos. Grandes coisas Ele tem para fazer em nossas vidas. Mas nós temos que estar na posição certa, na posição correta, na posição que Ele quer que nós estejamos. Ele quer que nós estejamos o servindo de todo o nosso coração. Na angústia, no sofrimento, nós temos que estar confiando no Senhor. E passou o período de 3 anos. Agora Elias vai voltar. Deus manda que Elias vai falar com Acabe. Elias chegando até Acabe. Acabe, é você mesmo? Perturbador do povo de Israel. Aí ele: não sou eu que perturbo, mas você e sua família. É a família do seu pai, a casa do seu pai. Estes são perturbadores de Israel. Reúna todo o povo no Monte Carmelo, todo Israel, e traga também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera. Levam todos para o Monte Carmelo. Ali Elias chegando, todo aquele povo reunido, traz 2 novilhos. Vocês preparam o altar, coloque sobre o altar, mas não ponha fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então todos aqueles profetas, aqueles 850 profetas, começaram a clamar, começaram a se chicotear, a se cortar, que era o costume deles. Chegando ao meio-dia, agora Elias começa a zombar deles. Clame mais alto. Talvez o Deus e seu Deus esteja dormindo, ou talvez ele foi viajar. Comece a clamar mais alto. Mas chegou uma hora que ele falou: agora chega, para. E agora Elias vai consertar o altar. Elias começa a consertar o altar. Elias pega 12 pedras, que significa as 12 tribos de Israel, e coloca em volta, faça uma vala. E agora chega para ele e fala: agora enche de água. Aí ele: esse cara está doido. Se seco não pegou fogo, como que molhado vai pegar fogo? Ele: pode botar água, pode jorrar água, pode botar bastante água. E Deus só falou uma palavra. Elias falou: Senhor, manda fogo do céu. E o fogo desceu e consumiu todo aquele holocausto, toda aquela água. E agora Elias manda que mata todos aqueles profetas. Irmãos, como você tem profetizado? Como que nós temos dado testemunho de nossa vida? Como que o povo lá de fora tem olhado para nós? De que maneira eles têm nos visto? Como os perturbador? Deixa chamarmos de perturbador. Deixa nos chamarmos de louco. Não tem problema, irmãos. Não tem problemas. Porque nós somos um povo louco que vamos morar no céu. Vamos ter fé, vamos confiar no Deus que servimos a cada dia. Vamos ter a fé que Elias teve. Vamos rasgarmos na presença do Senhor. Porque Deus tem grande maravilha. O pastor falou aqui: a primavera vai entrar. Primavera, época de flores. As árvores começam a trocar as suas folhas, botar suas flores. Hoje eu estava olhando para o meu pé de pinha que estava em casa. Falei: filha, você já viu como que o pé de pinha está cheio de flor? A mangueira está lotadinha, está cheio de mangazinha pequena e já está dando flor do outro lado. Isso é o que Deus faz. E Ele quer fazer florescer a sua vida e a minha vida. Ele quer fazer florescer a minha e a sua vida. Basta você colocar a sua fé em ação. E ainda baseado nessa palavra, nós vimos Ana, né? Esposa de Elcana. E Elcana tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha os filhos, Ana não tinha. A madre de Ana era fechada. E Ana vivia angustiada, porque queria ter filho, mas não podia ter. E Penina zombava de Ana, porque ela tinha filhos e Ana não tinha filho.
Mas Elcana não olhava para isso, porque Elcana amava Ana. Portanto, quando eles subiam para sacrificar ao Senhor, ele dava a porção dobrada para Ana, porque ele amava Ana. E a palavra de Deus nos fala que um dia, eles chegando para sacrificar, Ana estava no templo, chorando, angustiada de alma, e não saía palavra da sua boca. Elias só via seus lábios baterem, e Elias pensou que ela estava embriagada, e chegou para ela e falou: vai se curar do seu vinho. E ela falou: eu não bebi vinho, eu nem bebida nenhuma fermentada, eu estou com a minha alma angustiada. E ele fala para ela: agora vá, e que o Deus conceda o desejo do seu coração. Elias não sabia o desejo do coração de Ana, mas Deus sabia. Mas ele, como profeta, ele profetizou uma palavra santa e poderosa para a vida de Ana: vá, e segundo o teu coração que Deus conceda. E assim Deus concedeu a Ana a Samuel. E ela falou com o Senhor: Senhor, não é meu, mas é teu. Quando passou a chegada de 12 anos, ela levou Samuel para o templo, para ser ensinado por Eli no templo a ser um sacerdote. E Eli foi sacerdote, foi profeta e foi juiz. Porque o sonho de Ana nasceu primeiro no coração de Deus. Que nós possamos colocar os nossos sonhos primeiro na presença do Senhor, para que Ele faça a sua vontade e não a minha vontade, não a nossa vontade. Que a vontade do Senhor venha prevalecer em nossa vida e não a nossa vontade própria, mas a vontade do Senhor venha prevalecer na vida de cada um de nós. É dessa forma que nós temos que orar. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Que seja feito o seu querer em nossa vida. O que o Senhor quer de mim é o que temos que falar ao Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça na tua casa? De que maneira o Senhor quer que eu me porto na tua casa? De que maneira o Senhor quer que eu me porto durante os meus amigos, no colégio, no trabalho, seja onde for? Porque tem pessoas que falam: não, essa roupa é para mim ir para a igreja, mas essa outra aqui é para mim ir para a rua. Deus não está na rua, Deus só está na igreja. Mas a palavra de Deus nos fala que os seus olhos são como chama de fogo e nos contempla aonde é que nós possamos estar. Não tem veste, irmão, para ir rua e veste para ir na igreja. Nós temos que ter uma só veste, uma só na presença do Senhor, e aquela que agrada a Ele. Nós temos que andar de maneira que agradamos ao Senhor e não agradamos à vontade do mundo. Não importa que vão olhar para você, você está igual uma velha. Fala: mas eu estou igual uma velha, mas vou morar no céu. É dessa forma. Ah, você é um quadrado, mas vou morar no céu. É assim que nós temos que ser. É dessa forma que nós temos que nos portar durante essa sociedade pecaminosa. Agora nós estamos em época de política. Só Jesus. A gente vê falar de tantos candidatos, tantas pessoas, e Rio Bonito é pequeno, a gente conhece todo mundo. Pessoas que gostam de se envolver e que gostam de ter lucros. E pessoas não jogam para perder. Não jogam para perder. Todo mundo quer ter o seu lucro. E não confia no Senhor. Porque se nós confiarmos no Senhor, não se envolveria com isso aí. Não adianta, eu confio no Senhor, mas começamos a desenvolver no meio disso aí. O Senhor fala: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais Ele tudo fará. É dessa forma, irmão, que nós temos que nos portar. É dessas formas que nós temos que estar diante da sociedade. Eu falei com a mulher: dá vontade de botar fogo no meu título de eleitor e não votar mais em ninguém. Porque a gente só vê coisa braba, é um falando do outro. É um falando, quer ver aparecer podre, é agora. É agora.
Então nós temos que ter muito cuidado até em quem nós vamos votar. Temos que orar ao Senhor. Senhor, me direcione para saber em quem que nós temos que votar. Nós temos que orar, irmãos. É o que o livro de Crônica fala. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Está lá no livro de Crônicas. É dessa forma que nós temos que fazer, irmãos. Não confiarmos em presidente, porque presidente também não manda nada. Ele assinou a lei dos enfermeiros aí para aumento do salário. Os ministros foram lá e vetou. O presidente manda em quê? Não manda em nada. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Guarde essa palavra nos vossos corações. Foi o que Deus colocou no meu coração. E eu sou grato pela oportunidade.